O livro dos médiuns. Filosofia espiritualista. Instruções dos espíritos sobre os géneros de manifestações e as formas de comunicações com o mundo dos espíritos. Desenvolvimento das atividades mediúnicas e as dificuldades que se podem encontrar na prática do espiritismo. Bem-vindos a mais uma leitura, ao início de uma leitura de O Livro dos Médiuns. Título original francês: Le Livre des Médiuns, Paris, 1861. Então vamos dar início à leitura desta obra com a apresentação. A presença dos espíritos na trajetória da humanidade perde-se na noite dos tempos. Vêm como um sopro renovador, vencendo distâncias, atestando a imortalidade e abrindo clareiras de esperança nas sombras terrenas. São as vozes dos invisíveis que rompem as barreiras vibratórias e ressoam como clarinadas em todas as épocas, para despertar os que jazem no sono multimilenar da ignorância. Após o lançamento de O Livro dos Espíritos, o professor Rivel, agora Allan Kardec, sentiu a imperiosa necessidade de escrever uma obra destinada a ser um guia seguro para médiuns e invocadores, o que vale dizer para os que estivessem integrados nas práticas mediúnicas ou interessados em estudá-las. Ante seus olhos de pesquisador, Allan Kardec descortinara um universo grandioso. Os próprios habitantes do mundo espiritual se faziam presentes, anunciando a realidade da vida após a morte do corpo físico. Vinham descrever, cada um deles, a situação em que se encontravam e comprovar a possibilidade da comunicação entre encarnados e desencarnados. O codificador presente ser esta uma revelação capaz de mudar o rumo do raciocínio humano e a perspectiva do futuro, quando se tornasse conhecida em razão das implicações morais decorrentes. A mediunidade, naquele momento, era praticada como um mero entretenimento em rodas sociais, como também explorada através dos templos, com a finalidade de atender à curiosidade daqueles que desejavam saber algo acerca do futuro, previsões relacionadas com guerras e domínios e, em menor escala, para atendimento aos enfermos, como por exemplo nas práticas dos pajés ou feiticeiros das tribos indígenas, além de ser utilizada para os trabalhos de magia negra quando direcionada para o mal. Na antiguidade, os profetas, os oráculos e as pitonisas eram procurados e de alguma forma respeitados. Entretanto, a certa altura ocorreu uma significativa mudança, fruto de ideias religiosas castradoras, engessando o pensamento das criaturas ao tempo em que se promoviam, especialmente na Idade Média, uma verdadeira caçada aos médiuns, acusados de bruxarias e muitos sofrendo torturas e condenados à morte. Pela primeira vez na história da humanidade, os fenómenos mediúnicos iriam ser analisados e pesquisados com seriedade e critério científico que estavam por merecer. Esse
era o momento certo e ali estava aquele que assumiria a honrosa missão. O professor Rivel entrega-se ao trabalho ao qual se dedicaria por mais de 3 anos. Quando, do lançamento de O Livro dos Espíritos, que marca o advento do Consolador prometido por Jesus, Allan Kardec, ao dar-lhe este título, quis deixar bem claro e evidente que o mérito da obra pertencia aos seus legítimos autores, ou seja, os espíritos. Em seguimento à obra básica, lança em Paris, em 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns. Também este apresenta o ensino dos espíritos, como o codificador ressalta na introdução. Entretanto, é possível observar a sua notável contribuição decorrente de suas pesquisas e experiências nas sessões mediúnicas a partir das narrativas dos espíritos que se comunicavam. Após rigorosa e metódica observação, à qual também associava o confronto com centenas de mensagens recolhidas de vários países e inferindo a consequente universalidade e concordância dos ensinamentos dos espíritos, é que Kardec formulava a teoria correspondente. Ainda na introdução, o autor enfatiza que se dirige aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Esclarece que todos somos médiuns, isto é, que a faculdade existe em estado latente em todas as criaturas. Mais adiante, no capítulo 14 da segunda parte, define que médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos e que a faculdade é inerente ao ser humano, não sendo, portanto, um privilégio exclusivo, mas que usualmente só denominamos médium aquele em que a faculdade se mostra de forma ostensiva. Sobre esse prisma, devemos dizer que Kardec não era médium, e sim, como já foi dito, um emérito pesquisador em virtude das características da sua missão. A ordem sequencial de O Livro dos Médiuns evidencia a notável didática do codificador, pois a Tábua das Matérias apresenta um raciocínio lógico, confirmando a sua condição de excelente pedagogo, já demonstrada no livro básico. As noções preliminares que constituem a primeira parte levantam as dúvidas mais frequentes em relação ao assunto que o livro se propõe a resolver, o que é feito com a rara acuidade e imbatíveis argumentos, preparando gradualmente o leitor para os demais temas expostos a seguir. Kardec inicia a segunda parte de maneira extraordinária, enveredando pelos esclarecimentos da ação dos espíritos sobre a matéria, aprofundando os aspectos atinentes ao perispírito, já mencionado em alguns itens anteriores nesta mesma obra e em O Livro dos Espíritos, no qual registra o termo pela primeira vez para expressar o evolutório semimaterial do espírito. Ele divide os fenómenos mediúnicos em duas partes: as manifestações físicas e as manifestações inteligentes, e discorre sobre a grande variedade de cada uma delas. Refere-se à diversidade dos médiuns,
que corresponde às diferentes facetas em que a mediunidade se apresenta, elucidando quanto a aspectos técnicos, sempre recomendando o estudo antes da prática. Ressalta quanto ao papel dos médiuns nas comunicações, a influência moral destes e dá especial ênfase aos inconvenientes e perigos de se praticar a mediunidade sem o conhecimento necessário. Alerta para o facto de que não se deve incentivar a prática mediúnica na infância e em pessoas portadoras de algum tipo de distúrbio mental, usando as expressões próprias da época em que escreve, século XIX, tais como sintomas de excentricidade nas ideias ou enfraquecimento das faculdades mentais, o que significaria uma predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. No rol dos perigos inclui as obsessões e as mistificações, recomendando precaução quanto aos charlatães e embusteiros, para facilitar o reconhecimento do tipo de espíritos que se comunicam, disserta com detalhes sobre questões ligadas à natureza destes e o modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Partindo de sua própria experiência, apresenta considerações gerais sobre as invocações e comenta quanto às perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Na parte final, expõe, no capítulo 29, de maneira magistral, os pontos básicos e essenciais relativos às reuniões e sociedades espíritas. Registra o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Paris e, conforme enfatiza o mestre lyonês em nota após o texto, foi assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas, tão grande seria o insígnio a favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes acusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Em nome, diz Kardec, ao de Jesus de Nazaré. O codificador em seguida adverte: quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Reconhece, todavia, a superioridade incontestável da linguagem e das ideias expendidas. Essa importante mensagem foi posteriormente transcrita após pequenas supervisões em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Cristo Consolador, e Kardec coloca-a como assinada pelo Espírito de Verdade, o que nos leva a inferir que o Espírito de Verdade é Jesus. Esta página magistral, em sua feição definitiva, conforme está no livro acima citado, assim se inicia: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissiparás as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse:
Vinde a mim, todos vós que sofreis. Em seu parágrafo final há uma conclamação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instrui-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Analisando-se detidamente o livro dos médiuns, constatamos a linha de raciocínio adotada pelo codificador, a sua perfeita coerência e encadeamento que vai da primeira parte até o item 350 do capítulo 29. Observemos os seguintes pontos. No item 30 da primeira parte do método, Kardec assinala de forma primorosa as características do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa a sua missão. É nisso que encontrará satisfação real. Em seguida, faz um comentário extraordinário. O espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Essa felicidade nada tem a ver com a que é atribuída às questões da vida material, mas sim apresenta-se como uma sensação nova, íntima, advinda do conhecimento que os princípios espíritas proporcionam, ampliando os horizontes mentais e reconfortando e reaquecendo os sentimentos, especialmente quando associada à vivência, o que irá caracterizar o verdadeiro espírita. Após apresentar com riqueza de detalhes o guia seguro para os médiuns e os que atuam na área da mediunidade, Allan Kardec conclui, mencionando que de nada adianta acreditar na existência dos espíritos se essa crença não propicia a transformação moral do indivíduo. Se é apenas mera curiosidade, se a faculdade for utilizada somente para atender aos interesses materiais ou, o que é pior, para prejudicar quem quer que seja, a humanidade permaneceria no mesmo patamar evolutivo, em nada progredindo. Ele ressalta, com a autoridade moral e espiritual que lhe são apanágio, que os desígnios da providência divina são os do progresso e união das sociedades espíritas sérias, as que estão cultivando entre elas os melhores sentimentos e os laços de simpatia e fraternidade, o que as tornaria fortes e respeitáveis, pois demonstrariam estar imbuídas da moral evangélica. O codificador proclama na parte final: a bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. As páginas seguintes desvendam, portanto, para os leitores um mundo novo,
não mais crendices e superstições, nem mistérios ou milagres, mas o natural intercâmbio entre as duas humanidades, que a partir dessa obra se tornam uma só, integrada na imensurável rede cósmica, mergulhados que estamos no oceano do amor divino. Rendamos a Allan Kardec e à falange do Espírito de Verdade o preito do nosso reconhecimento por terem possibilitado que o Consolador prometido por Jesus se tornasse bendita realidade entre os seres humanos. Façamos agora a nossa parte, pois o Mestre dos Mestres e o Mestre Lionês abençoam aqueles que se disponham a contribuir para que o reinado do bem se instale em nosso planeta e a humanidade regenerada possa caminhar para conquistas superiores no rumo da felicidade. Assinado Sueli Caldas Schubert.